Hello, again, de novo. A teacher precisa então que para a aula de hoje vocês estejam com o caderno de vocês. Nós vamos trabalhar um pouquinho dos years, dos anos, tá? Para fixarmos um pouquinho mais de como a gente escreve os anos em inglês. Então, vamos lá. Temos aqui four situations, né? 4 situações diferentes. Na primeira, nós temos o número quando é, por exemplo, 1100, 1500, 1900, né? E que ele termina com 00. Quando é assim, eu coloco o primeiro número, no caso aqui o 11, o 11, e o 00 eu considero 100, considero uma centena. Então, 1100. Aqui, como que é o 15 em inglês? 15. Então, aqui vai ser 1500. Como é o 19 em inglês? 19. Então, aqui, 1900. Ok? Então, essa é a the first situation, a primeira situação. Na segunda situação, é como eu mostrei para vocês na linha do tempo anterior ali, na atividade anterior. 1543. Eu vou ler o 15 e depois eu vou ler o 43. 15 é 15, 43, 43. 1797. Eu vou ler o 17, que é o 17, e eu vou ler o 97, que é 97. 1679. Eu leio o 16, 16, depois eu leio o 79, 79. 1995. Eu leio o 19, 19, e o 95, 95. Percebam aqui, ó, que assim, ó, eu sempre quando eu separo a dezena da unidade, eu uso o hífen. Ó, 49, 43, que é o 43, precisa do hífen. 97, que é o 97, também precisa do hífen. Ok? De 2000 até 2009, eu leio 2000, 2000, 2003, 2004, 2005, né? Então, eu leio 2000, que é o 2000, aí eu coloco o and e o número final. Aqui, a partir de 2010, eu leio... Opa, aqui tem there is a problem. Tem um problema aqui. 2010, 20, que é o 20, né? E o 10, que é 10. 2010. 2015, de novo eu leio o 20, que é o 20, e daí o 15, que é o 15. 2020, eu leio 20, que é o 20, e depois 20 de novo, 20, 20. 2025, 20, 25. Então, a prof vai pedir que vocês copiem essa página aqui no caderno de vocês. Os que estão prontos, é só cópia, pode ser tudo a caneta. E os que não estão prontos, vocês tentem fazer usando lápis. Se precisar procurar no Google, enfim, procurar mais material sobre isso, pesquisem, né? Vocês já são grandes, vocês sabem fazer pesquisa. Depois vocês mandam uma foto para a prof dessa parte aí. Não precisa colocar do lado do outro, como a prof fez. Pode colocar um embaixo do outro. Ok? Então, para a gente aprender um pouquinho os numbers. Depois, vocês vão escolher 3 pessoas da família de vocês e escrever o ano de nascimento de cada uma delas. Não é para escrever o dia, não é para escrever o mês, é para escrever o ano de nascimento só. Por exemplo, minha mãe, se eu fosse pegar minha mãe, ela nasceu em 1938, né? Aí eu ia aqui do lado escrever como é esse 1938 em inglês. O que eu tenho que lembrar? Eu tenho que escrever o 19, depois o 38. Então, 19, 19. Oh, no, teacher. 19. E o 38,
38. Então, já uma pessoa da minha família já foi. Aí eu vou pegar o membro mais novo da minha família, que nasceu no dia 7 de julho de 2020. Então, vou fazer esse, que é o filho da minha sobrinha, meu sobrinho neto. Então, eu vou colocar o dele, 2020, né? Aí eu vou pegar do meu pai, né? 1935. Segue o mesmo padrão do da minha mãe. 1935. Ok? Esse, no caso, aí eu terminei a atividade. Tá pronto para mim. Porque eu já fiz o ano de nascimento de 3 pessoas da minha família. A data, eu até acho que essa data aqui, de repente, vocês podem tentar jogar aqui, ó, antes da palavrinha year, coloca a data, né, se tem lugar, e daí aqui fica como atividade só. Então, pegam 3 pessoas da família de vocês e façam isso. Daí também manda uma foto para a prof do caderno, então já são 2 fotos do caderno, tá? E aí vamos pro book. Get your book, please. Page 19. Então, página 19 do nosso livro. Depois da linha do tempo, vocês têm after you read, que seria para vocês lembrar outros eventos históricos e discutir com os colegas e fazer lá no caderno. Mas como não vai haver essa discussão com colegas, a gente não vai fazer essa parte ali, a 4 e a 5, né? After you read. Deixa quietinho ali. Vamos começar aquela parte do language in use. Regular and irregular verbs in the simple past. Past simple. Question number 1. Go back to the texts and answer. When we talk about a historical event, what tense do we usually use? Então, quando nós estamos falando sobre eventos históricos, como nós estávamos falando antes, qual o tempo verbal que eu tenho que usar para falar do evento histórico? Past, present, future. Vai marcar o xizinho lá. Óbvio que é past. Quando você fala de eventos históricos, são eventos que aconteceram no passado, você tem que usar os verbos no passado. Você vai falar, os militares governaram o Brasil. Esse verbo governaram, ele está no passado. Os nazistas mataram milhões de pessoas. Mataram é um verbo que está no passado. Então, sempre que nós falamos de eventos históricos, nós usamos os verbos no passado. Ok? Colocaram um xizinho lá no past. Question number 2. Underline the verbs in the text and match them with their base form. Então, uma parte dessa atividade já está feita. Por quê? Vocês tinham que sublinhar na página 18 os verbos no passado. Então, quando a prof foi fazendo a leitura dela no vídeo anterior, a prof já foi falando para vocês quais verbos no passado vocês deveriam de sublinhar. Então, essa parte da atividade 2 já está pronta, não tá? O que tem que fazer agora? Pegar cada uma daquelas palavras que são verbos no passado e colocar aqui nessa tabela ao lado do verbo na sua forma básica. O verbo é cause. Então, qual daquelas palavrinhas sublinhadas é cause no passado? Ai, procura. Caused é o passado de cause. E assim por diante. Então, vai uma palavrinha em cada linha dessa tabela. Eu vou falar a tradução desses verbos ali, para que vocês possam escrever aqui, ó, porque eu estou olhando, tem lugar perto aqui para vocês escrever a tradução deles, com uma letra pequenininha. Então, o que é cause? Cause é causar. Então, eu vou deixar aqui que cause é causar. Ah, prof, mas eu já sei que cause é causar, é uma coisa tão óbvia, eu não vou escrever porque eu já sei. Ok? Se você já sabe que cause é causar,
você nem precisa escrever ali. O que é have? Ter. Você já sabe que have é ter? Nem precisa escrever. Por exemplo, I have a dream. Eu tenho um sonho. Então, have é ter. Build. Build é construir. Tá? The three little pigs built their houses. Os 3 porquinhos construíram as casinhas deles. Então, build é construir. Fall. Cair. Become. Tornar-se. Alguma coisa tornar-se diferente. Esse tornar, tornar-se. Ok? Be. O que é o verbo to be? Ser, estar. Tem 2 significados o be. Win. Os jogadores, aí os gamers. O que é win? Vencer, ganhar. Sweep. Sweep é varrer. Sweep the floor, varrer o chão. Rule. Rule quer dizer governar. Want. Want significa querer. You want an ice cream. Eu quero um sorvete. Want é querer. Send. Send é enviar. Tanto é que nos e-mails, no Gmail, Hotmail e tal, quando você vai enviar um e-mail, se ele está em inglês, ele está send no lugar de enviar. Begin. Let's begin. Vamos começar. Begin significa começar. Change. Change significa mudar. Os gamers, de novo, aí, o que é start? Start também é começar. Mesmo significado que begin, start. Eliminate. Eliminate é parecido com português, é eliminar. Make. Make é fazer. Save tem 2 significados. Save pode ser salvar. Save the planet. Salve o planeta, né? Mas save também significa economizar. Por exemplo, save water. Economize água. Então, save é salvar e economizar. E kill. Kill é matar. Então, vamos repetir os verbos. Cause, have, build, fall, become, be, win, sweep, rule, want, send, begin, change, start, eliminate, make, save, kill. Vejam que os verbos que terminam com a letrinha E, esse E não é pronunciado. Você não fala make, você fala make. Então, esse E, ele some. Muito bem, mas então vamos à atividade em si. A atividade é vocês pegarem aquelas palavras que vocês sublinharam anteriormente e encaixarem do lado do seu verbo base, na forma base, aqui na tabela. Vamos fazer mais um exemplo. Have. De todas aquelas palavras sublinhadas lá do outro vídeo, have. Qual é o passado de have? Had. E assim por diante. Ok? Então, agora vocês vão ter que dar um tempo nesse vídeo aqui, dar um pause para fazer a atividade. Atividade feita? Very good. Então, vamos lá. Abaixo dessa tabela, vocês têm assim, ó. Some verbs are similar in the past tense. We added D to the base form to put them in the past. That's why they are regular verbs. Other verbs change or stay the same.
There is no rule. That's why they are irregular verbs. Então, olha só. O verbo cause. Para jogar ele para o passado, eu só acrescentei um de, caused. Ele acabou ficando parecido, né? Só o final dele foi diferente. Isso quer dizer que ele é um verbo regular. Agora, o verbo have. Não é só acrescentar um de no final, né? Tem que tirar o V e o E para pôr um D. Então, ele é chamado de irregular. Vocês vão entender isso melhor se vocês viram a página. Vocês vão na página número 20. Vocês vão chegar na questão 3, que vocês têm uma tabela assim, ó. Organize the verbs in the chart. Seria para vocês copiar os verbos nessa tabelinha aqui. Mas eu penso que a gente pode fazer diferente. Acrescentam o número 1 aqui, ó, na parte de regular verbs. Coloca o númerozinho 1. E aqui onde é que diz irregular verbs, coloca o número 2. Ok? Agora, ao invés de ficar copiando todos os verbos aqui nessa tabela, que se alguém quiser fazer isso também está liberado, pode copiar. Mas, se quiserem, voltem aqui, ó, e nós vamos preencher essa tabela com 1 ou 2. Cause é um verbo regular porque termina em ed. Então, o que eu coloco? Number 1. Have é um verbo irregular porque ele não termina com ed. Então, eu coloco o número 2. Build. Build não é um verbo regular, porque quando eu colocar ele aqui, ó, no passado, ele não vai terminar com ed. Então, ele é irregular, eu coloco 2. Fall. Será que fall no passado termina com ed? Não, então ele é irregular, eu continuo colocando o number 2. Become. Quando eu coloco become aqui no passado, termina com ed? Não, né? Então, o que acontece? É irregular, coloco o número 2. Be, o verbo to be, quando eu coloco ele no passado, que a gente quase morreu estudando o verbo to be no passado, nos últimos 2 meses a gente só estudou isso. Vai 2 palavrinhas aqui, né? Então, terminam em ed? Não, então quer dizer que ele é irregular, number 2. E aí, vocês continuam atribuindo 1 ou 2 para os verbos ali. E quem quiser copiar eles aqui também, fica bem caprichadinho, na verdade. A número 4 que tem nessa página, a gente não vai fazer agora. Eu vou deixar lá para depois. Se alguém entendeu o que tem que fazer ali, que é só ligar, pode fazer agora. Mas se alguém ainda não entendeu, eu vou deixar ela para mais tarde, tá? Mas nós vamos voltar ali. Essa com certeza a gente vai voltar. Push-ups. Nas páginas 20, 21 e 22, vocês vão ouvir as minhas orientações e vão fazendo, tá? Number 1. Check the pictures and complete the sentences with the verbs in the simple past. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos completar as frases ali nas lacunas que tem, com o verbo que já está sugerido lá no fim da frase. Mas não do jeito que ele está lá entre parênteses, do jeito que ele fica no passado. Letter A. We, friends in the first grade. Nós nos tornamos amigos na primeira série. Como que esse become vai ficar para completar a frase? Became. Só muda a letra O pela letra A, já está resolvido. Já colocou o verbo no passado, né? Então, escreve ali. Letter B. Then she, writing in her diary. Então, ela começou a escrever no diário dela. Como é que esse begin no passado? Ai, não lembro, mas então dá uma olhadinha na tabelinha da página 19 que tem lá, began. Letter C. He, porapopó, because he, porapopó de toy. Então, ele chorou porque ele quebrou o brinquedo. Então,
cry, para colocar no passado, tem que tirar o Y e acrescentar I-E-D. Fica cried. Break, para jogar no passado, vai ficar broke. B-R-O-K-E. Letter D. The little cat, papapá, after eating. Então, o gatinho sorriu depois de comer. Como é que eu vou transformar smile, que é o verbo sorrir, como é que eu vou fazer ele virar sorriu? Transformar ele no passado. Ah, it's very easy. É muito fácil, é um verbo regular, então eu só acrescento a letrinha D. Smiled. Coloco o D no final, já está pronto. Letter E. When they, papapó de pyramid, they, papapó to celebrate. Então, quando eles encontraram as pirâmides, eles começaram a comemorar. Find, para jogar para o passado, fica found. F-O-U-N-D. Já a palavra start, para ir no passado, é só acrescentar ED. Started. Letter F. The teacher, papapó, us some homework to do. Então, a prof deu alguns temas para nós fazermos. Give no passado vira gave. Você só tira o I e coloca o A. O resto das letrinhas são as mesmas. Letter G. The astronaut first to the moon in 1969. Go. Como é que go vai para o passado? Go no passado vira went. W-E-N-T. Went. Letter H. I, tarará, my keys. Lose, o verbo perder. Eu perdi minhas chaves. Lose vira lost. L-O-S-T. Letter I. She, tarará, to her mother about a very interesting book. Então, ela falou para a mãe dela sobre um livro muito interessante. Talk, no passado, talked. Termina em ED. Só acrescenta ED, tá feita a atividade. Okidoki. Number 2. Help Joshua put the events of his life in order and complete the sentences with the past forms of the verbs. Então, o que vocês vão fazer nessa atividade? Primeiro, sempre tem o Joshua, na parte de cima, sempre tem um quadrinho verde. O que tem que pôr ali? Os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai até o 8, tá? Porque essa atividade ela continua na página 22. Então, tem que olhar lá também. Aonde vai colocar o número 1? Na primeira coisa que aconteceu. O que aconteceu primeiro na vida dele? Ah, já sei, ele estudou inglês. Não, né? Primeiro ele nasceu. Então, observa onde que está o nascimento dele e coloca o número 1. O que aconteceu depois do nascimento? Procura o que é que aconteceu depois do nascimento e coloca o número 2. E assim vocês vão fazendo até vocês chegarem no 8. Depois, vocês têm que completar as frases sobre ele. Ah, prof, como completar as frases? Pegando o verbo que está no fim de cada frase entre parênteses e colocando ele no passado, né? Muda a palavrinha, coloca ela no passado, igual a gente acabou de fazer com a atividade 1, e completa as frases. Essa atividade, conforme eu já falei, ela começa na página 21 e ela termina na página 22, então fiquem atentos a isso, tá? E por hoje, it's it. Bye, bye!